Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos. Deus é maravilhoso por nos permitir estar mais uma quinta-feira participando desse grupo de estudo. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Alice, do irmão Vani, do Édeler, do Marcelo, da irmã Cissa e do nosso professor também, e outros que irão entrar aí por priorizar esse tempo tão precioso das suas vidas em estar aqui conosco, Amém. mergulhado na palavra do Senhor, né? Então, vamos orar. Senhor, te louvamos, Senhor, porque como é bom estarmos aqui aprendendo mais de ti, aprendendo as tuas atitudes. E eu te peço que nós possamos pegar as tuas atitudes como exemplo para nós, Senhor. Aleluia. Guarda nossas vidas, cuida de nós, que tudo que for ensinado aqui seja ensinado pelo teu Espírito e que nós possamos guardar e praticar, Senhor. Muito obrigado por tudo que eu te peço. Amém e amém. Amém. Vamos lá, vou fazer uma breve leitura e passarei para o professor, e logo após o professor irá falar algo a respeito. É a Teologia Popular de Jesus, 32. O tema é Prepararam uma emboscada para acabar com ele. Esse é o tema. Nós partimos já para a parte 3, né? Para a parte 3 do nosso estudo. Fizemos a parte 1, a 2 e agora estamos na 3. E essa 3 irá nos mostrar o final dos dias, né, do Senhor Jesus, né? O final dos dias. Então vai ser muito interessante nós atentarmos, porque o angu vai ficar mais grosso. Vamos fazer a leitura. A religião não se ocupa de bobagens e temos de ter cuidado com ela, porque aqueles que a dirigem estão certos de defender o mais divino, o mais sagrado, o que se pode defender de mais grandioso. Estão dispostos a tudo para levar adiante semelhante defesa, a lutar até morrer e a torturar e matar. As ideias grandiosas custam numerosos sacrifícios, justificam e desejam a violência. As guerras são feitas em nome dos valores mais altos e atrocidades são cometidas para glorificar os deuses. Isto é o que faziam antigamente os inquisidores. Atualmente o fazem os talibãs. Uns e outros foram e são terroristas. O pior é que uns e outros causaram e causam tanto sofrimento e ficam com a consciência tranquila, convencidos de que cumpriram e cumprem um dever sagrado ao qual não se pode renunciar. Marcos 3, do 1 ao 6. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Esclarecimentos. O primeiro evangelho a ser publicado foi o de Marcos. Portanto, o primeiro a relatar este episódio. Relata-o quase no começo da atividade pública de Jesus, no começo do terceiro capítulo.
A situação, por conseguinte, tornou-se muito complicada para Jesus, quase que desde os primeiros dias de sua missão entre as pessoas. Desde então, os responsáveis religiosos, mais observantes, os fariseus, preparavam-lhe emboscadas, espionando para ver se o pilhavam e algo que desse motivo para colocar-se de acordo com os partidários de Herodes e afastá-lo. O ambiente em torno de Jesus já estava muito perigoso. O curioso é que Jesus não fazia mal a ninguém. Ao contrário, conforme contou mais tarde o apóstolo Pedro, Jesus passou fazendo bem e curando a todos os que sofriam. Atos 10, 38. É muito estranho e não parece que tenha explicação o fato de que queiram matar um homem que não faz senão o bem a todo aquele que sofre. Acaso fazer ao bem aos que sofrem pode ter sentenciado com pena de morte? A explicação está na própria religião. Desde o momento em que, conforme determinadas crenças religiosas, o divino passa a ser mais importante do que o humano, há funcionários da religião que explicam e aplicam isso de forma a pôr na cabeça das pessoas que os preceitos divinos e os direitos divinos deixariam de ser divinos, se não estivessem sempre acima do que é simplesmente humano, ou seja, acima dos preceitos humanos e dos direitos humanos. Até o ponto em que possa ocorrer de o divino estar em conflito com o humano. Sem ir além, pode ocorrer de os presumidos direitos divinos entrarem em conflito com os direitos humanos. Com isso, já temos motivo suficiente para que os observantes estritos do divino preparem emboscada para aqueles que se preocupam tanto com o humano, que podem dar lugar a contradições e conflitos, às vezes muito graves. Por exemplo, nos tempos de Jesus, a lei mandava razoavelmente descansar no dia da semana. Êxodo 23, 21, Deuteronômio 5, 14, Gênesis 2, 25, Êxodo 20, 11, Êxodo 31, 17. E, com o passar do tempo, essa lei foi endurecendo por causa das interpretações dos doutores da lei. Assim, os padres, os teólogos da época, pastores também, foram impondo proibições cada vez mais estritas. Era proibido fazer comida, acender fogo, recolher lenha, Êxodo 16, 23, Êxodo 35, 3, Números 15 e 32. Colher, ajudar um animal ou uma pessoa em perigo, transportar cargas, caminhar mais de 1.250 metros. Mateus 12, de 2 a 11, João 5, 10, Atos 1, 12. As explicações mais severas foram aumentando. Os homens da religião foram impondo às pessoas obrigações cada vez mais severas e pesadas, castigando com torturas e humilhações, em não poucos casos até com pena de morte, especialmente por lapidação. As desobediências à lei. Como se pode chegar a semelhantes atrocidades? Foi dito com toda a razão que as leis são feitas por seres humanos, não por anjos. E ninguém faz uma lei contra si mesmo. Ninguém atira pedra no próprio telhado. O rico, com a sua riqueza, cria os ladrões e, em seguida, faz as leis contra os ladrões e em defesa da propriedade privada, a sua. Quem roubou outros teme o roubo. Quem tem poder para fixar as regras do jogo estabelece o que lhes permite ganhar. Não estabelece regras que o façam perder o jogo. Vicente Romano. Pois foi justamente isso que fizeram os dirigentes da religião judaica. Estabeleceram como dadas por Deus as leis que favoreciam a eles, seu poder, sua autoridade, seu domínio sobre as pessoas. Os ídolos, os deuses, Deus, no caso da religião monoteísta, exigem o reconhecimento de todos, a submissão a todo preço. Assim se forma a mentalidade submissa que, para ser eficaz, deve ser compartilhada pela população em geral, de forma que quem quebrar o estabelecido seja considerado subversivo ou escandaloso, um sujeito perigoso que precisa ser vigiado, denunciado e, se necessário, castigado. Isso, nem mais nem menos, foi o que aconteceu naquela sinagoga onde Jesus curou a mão daquele homem em um sábado, precisamente o dia em que isso estava proibido pelos dirigentes da religião. Pronto, professor? Fique à vontade
depois desse relato aqui tão sui generis. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Agora Boa noite, sim. a graça e a paz. Amém. Como o irmão Isaías mencionou no início, nós estamos dando início à terceira parte do nosso estudo, a terceira e última parte, que são os últimos dias de Jesus. Como também ele falou, o assunto agora entra numa parte mais grave, numa parte mais incisiva, onde a gente vai ver como que toda essa trama religiosa ela se deu, como que a religião ela trabalhou contra o evangelho. E o texto que o Castilho escolheu é um texto muito propício. Talvez, de fato, seja o melhor texto para que a gente comece já a analisar todo esse desenvolvimento, né, da religião contra Jesus. Como que esses últimos dias na vida do nosso Senhor foram dias tensos. O relato aí de Marcos capítulo 3, ele é bem interessante, porque a partir daquele momento, o evangelho mostra que aqueles religiosos, aqueles homens também ligados à política, né, tinham vários partidos ali, eles buscam ocasião para que Jesus fosse morto. Então, eles buscavam, de fato, matar Jesus. Então, o que o evangelista quer mostrar para nós? Que a partir daquele momento, nós devemos ler a vida de Jesus debaixo dessa suspeita. Qualquer ambiente, qualquer local, qualquer discurso de Jesus seria uma tentativa de prendê-lo e matá-lo. Então, a partir dali, a gente vê como que vai se dar essa jornada do nosso Senhor até ele chegar à cruz, onde ele vai se oferecer como o sacrifício em favor da humanidade. É bem interessante, né, esse ponto. Eu creio que se a gente parar para analisar o que foi dito, o que foi lido pelo irmão Isaías, isso aí nos toca profundamente, porque a prática religiosa, ela deveria, em primeiro lugar, qualquer uma, ser em favor da vida. A prática religiosa, ela deve visar sempre o bem do ser humano. Jesus, ele tinha essa prática muito definida na sua vida. Jesus, ele fazia o bem, é o texto de Atos aí que foi lido no discurso de Pedro, né? Ele fazia o bem, ele curava as pessoas, porque Deus era com ele. Então, o que o texto está dizendo? Que o Espírito ungiu Jesus para ele fazer uma missão, para ele cumprir uma missão. E a missão dele era fazer o bem. Então, quem tem o Espírito, quem é ungido por Deus, faz o bem. Qualquer discurso religioso, qualquer coisa que venha pregar o mal, pregar algo contra o próximo, não tem nada do Espírito, não tem nada de Deus. E a religião, ela faz essa separação, né? A gente já tem visto isso ao longo dos estudos. Aqueles que são de Deus, aqueles que são do diabo, aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem o mal, aqueles que são puros, aqueles que são impuros, aqueles que são dignos, aqueles que são indignos. Então, a religião, ela trabalha muito essa separação. Mas veja, ela separa usando a sua doutrina. O ponto fundamental aí é esse, né? O ensino religioso de determinados grupos, ele causa esse afastamento, ele separa ali as pessoas e ele traz uma condenação. Alguns são mais assim abertos, são mais as suas atividades são mais claras, como foi citado aí a questão do Talibã, né? Resgatou-se também a questão da Inquisição, onde você via abertamente essa guerra religiosa, né? Quem não pensa igual nós é um herege, é um impuro, é um ímpio, é um desviado e precisa morrer, porque para se viver deve se ver apenas na religião que seria a religião correta. Então a gente vê isso aí de maneira muito clara em alguns grupos. Em outros grupos a gente não vê isso de maneira tão clara ao ponto de uma agressão física, mas você vê um tipo de agressão psicológica, emocional, né? Onde as pessoas são descaracterizadas, onde o ser humano ele não recebe essa plenitude de vida. Não existe comunicação de vida, só existe uma comunicação de um juízo, só existe a comunicação de dores, uma comunicação de desprezo, de exclusão, de um considerar que é melhor que o outro. Então, essa capa religiosa, essa doutrina religiosa, esse fazimento religioso, ele não é algo que está muito distante de nós.
Nós temos que ter muita atenção com isso. Quando a gente fala disso, a gente deve olhar primeiro o nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso, e o nosso coração, muitas vezes, ele também tem essa separação. Quando eu enxergo qualquer pessoa, qualquer uma, não importa o que essa pessoa faça, o que ela tenha cometido, quando eu enxergo através do meu olho religioso e eu me enxergo superior a essa pessoa, eu também estou fazendo essa separação que a religião faz. Você pode ver que tem muitas pessoas que elas, antes de aderirem a um grupo religioso, elas eram pessoas alegres, felizes, eram pessoas que se davam bem com os vizinhos, com as outras pessoas, né? Eram pessoas que você tinha um bom relacionamento, que você conseguia falar, brincar com ela. De repente, quando ela entra para um grupo religioso, aquela pessoa ela já não é mais uma pessoa acessível. Ela já é uma pessoa que ela vive só em função do seu grupo, né? E você vê que isso é uma vida totalmente distante daquilo que Jesus ensinou. Os discípulos também tinham esse pensamento de proibir alguém de fazer o bem, né? Tinha lá um homem expulsando demônios, só que esse homem não andava com o grupo de Jesus. E aí eles vão alegres para Jesus, dizendo: olha, nós mandamos aquele homem parar o que ele estava fazendo. Nós o proibimos, porque ele não anda conosco. Aí Jesus responde para eles não fazerem isso, porque quem não era contra o grupo de Jesus era a favor. E o que aquele homem estava fazendo era o bem. E uma coisa que está bem assim, encalacada, está bem colocada no nosso coração, é uma falsa piedade quando a gente verifica outras pessoas fazendo o bem. Você pode ver que essa é uma coisa muito sutil. Você vê um grupo religioso ali, pessoas que são de um grupo religioso distinto do nosso, fazer o bem para as outras pessoas. O que vem no nosso coração? Eles fazem o bem, mas eles não estão no caminho correto. Eles fazem o bem porque eles acham que fazendo esse bem eles vão ser salvos. E a salvação não é fazendo bem, a salvação é pela graça. Eles fazem o bem, eles ajudam, mas eles estão em trevas. Então, isso também é algo muito propício na nossa realidade. Essa questão da religião nos tornar assim, pessoas superiores. E você vê que o evangelho de Jesus, ele é contra isso totalmente. Jesus, ele sempre coloca com pessoas que são queridas por Deus, aprovadas por Deus, pessoas que são recebidas por Deus, exatamente aquelas pessoas que não se enxergam como pessoas que cumprem os deveres religiosos. Jesus acolheu todo tipo de gente, mas as pessoas que tinham maior dificuldade de ouvir Jesus eram exatamente aquelas pessoas que eram religiosas, aquelas pessoas que se consideravam mais justas do que as outras. E Jesus, através das suas ricas parábolas, dos seus ensinos, ele vai mostrando isso, que as pessoas que são aceitas por Deus, elas não se escondem numa religião, elas não se julgam melhores do que as outras, elas só enxergam a maldade do seu coração. São pessoas que, quando elas olham para si, elas se veem indignas, elas se veem como pessoas que não são merecedoras. Aí a essas pessoas, Jesus estende a sua mão, ele estende a sua graça. O perigo é esse aí, é separar as pessoas, fazer as pessoas se sentirem superiores, é qualificar as pessoas por aquilo que ela acredita, e isso é muito perigoso, e nós temos que ter esse cuidado. Às vezes a gente pode estar caminhando junto com aquele grupo, ideologicamente falando, que era contrário a Jesus. Uma questão que é sempre levantada é a seguinte: até essa semana, lá no estudo nosso, foi levantado isso. Se nós estivéssemos vivendo naquela época de Jesus, será que nós, com a nossa ideia religiosa, nós seguiríamos Jesus ou nós atacaríamos Jesus? Será que nós receberíamos o evangelho de Jesus como uma boa notícia ou também a gente desqualificaria as pessoas com quem Jesus se relacionava? Será que a gente diria que Jesus era um grande mestre, era um profeta, era o filho de Deus? Ou também nós falaríamos que Jesus era um amigo de pecadores, era um comilão, era um beberrão, um glutão, como as pessoas da sua época fizeram? Então, essa lição, que introduz essa terceira parte, ela é muito rica e muito preciosa, porque ela faz a gente considerar isso. Quantas vezes eu já deixei de fazer o bem, eu já enxerguei o meu irmão, o meu próximo, como uma pessoa ruim, em função da sua crença, em função das suas debilidades, né? Em função de uma queda, em função de algum pecado cometido. Quantas vezes
eu já julguei essa pessoa e já me coloquei no lugar do juiz, né? Ao invés de ir lá, estender a misericórdia e resgatar essa pessoa. Porque a maior força que existe não é a força da condenação, mas é a força da misericórdia. Jesus fala que nós temos que ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. A gente acha que ser misericordioso é somente eu falar assim, tá tudo bem. Não é isso. A misericórdia que Jesus apresenta é a misericórdia que tem o Pai como padrão. Então, o nosso Deus, o nosso Pai é um Deus misericordioso. E ele faz tudo para alcançar a pessoa. Imagina se não fosse as misericórdias do Senhor, onde que nós estaríamos, né? Então, esse é o padrão que é colocado para nós. E aí nós vamos acompanhar ao longo desses estudos, até chegar no final aqui dessa jornada, como que a religião, ela tramou, como que ela trabalhou contra o Senhor Jesus. Então, nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos. De muitas vezes nós temos esse pensamento religioso, esse pensamento que, em função de uma doutrina, em função de uma cosmovisão, de uma maneira como eu enxergo as coisas, eu acabo me colocando ao lado daquelas pessoas que amaldiçoam, que criticam, que desejam até a morte, né? Eu não posso matar, mas eu posso orar para Deus matar, né? Tem pessoas que chegam e falam assim, poxa, irmão, era tão bom se Deus levasse aquela pessoa. Então, o que que está no coração dela? O desejo de morte. É uma pessoa que não acredita mais que Deus, ele é o Deus da vida e ele transforma, ele regenera as pessoas. Ele pode fazer com que o pior dos pecadores seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa que possa levar luz nesse mundo. Então, essa é a qualidade do evangelho que está em nós. E muitas vezes, por pensamentos, por ideias, por palavras, a gente acaba sendo como os religiosos da época de Jesus. Acaba buscando matar, né? Não fisicamente, mas calar as pessoas, fazer com que declarar que aquelas pessoas que pensam diferente de nós, elas mereçam o inferno, que elas vão ser condenadas, e tudo isso para a glória de Deus, como os religiosos da época de Jesus faziam. Então, o desafio nosso aqui, a partir de hoje, é isso. É a gente ponderar o nosso coração. Nós estamos caminhando no segmento de Jesus ou nós estamos caminhando no segmento religioso, no segmento que matou Jesus? Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Amém, amados irmãos. Que pancada, professor, que pancada. Gostaria aqui de agradecer aos amados irmãos que estão presentes aqui, né? Irmã Jacira, o Arnaldo, o irmão Edley, a Cissa, a irmã Jacira de novo, o Anderson que está aqui, o Wilton, o Anderson está na área, Oh, maravilha. a irmã Patrícia também, o Vanir, né? E o Marcelo estão aqui. Realmente, professor, essa é a luta, a linha tênue que a igreja hoje ela vivencia, né? Nunca foi tão moderno, autêntico, atual, essa questão que o professor coloca baseado nesse texto, para você que está chegando agora, de Marcos 3, do 1 ao 6. E como o irmão Marcelo falou aqui, ele confessa que ele já teve esse sentimento. Eu também já tive esse sentimento. Quando eu estava no sistema religioso, quando eu estava preso a dogmas, a facções, a ideologias, eu realmente pensava, inclusive, que o cristão batista não era meu irmão em Cristo. Eu sou dessa época, eu sou bem antigo, né? Então, é muito complicado o que eu vivenciei, mas o Espírito Santo me libertou, né? Amém, Jesus. O Espírito Santo me libertou. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas e dos irmãos e as colocações dos irmãos. Os irmãos fiquem à vontade para colocar, acrescentar, questionar em amor o que foi dito pelo professor que nós lemos. Mas eu queria iniciar, professor, tu me ajudando a uma parte aqui do que eu li que diz assim, olha, desde o momento em que
conforme determinadas crenças religiosas, o divino passa a ser mais importante do que o humano. O divino, ou podemos dizer, o que divinizaram, né? Sim, O que o homem divinizou, passa a ser mais importante do que o humano. sim, Nós vivenciamos a semana passada a questão do aborto, não é isso? A questão do aborto, da pena que colocaram na mulher que faz o aborto e do estuprador, né? Uma pena maior. E um pastor amigo, o pastor Henrique, ainda brincou com o pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Quer dizer que quando a mulher for no teu gabinete chorando, arrebentada, porque ela foi estuprada, ou a filha dela foi estuprada de 13, 14 anos, ela vai chegar no seu gabinete, pastor, aguardando um carinho, aguardando uma palavra de conforto, uma questão humana. Aí esse pastor chama um diácono e fala no ouvido dele assim, ó, liga para 190, liga para 190, manda a polícia vir aqui, porque essa diaconisa aqui, ela fez um aborto. Aí o pastor ficou meio sem jeito. Então, o professor, o que tu poderia nos acrescentar a respeito dessa questão do divino com o humano, por gentileza? Logo depois, vocês podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Aqui é um estudo participativo. sim. É uma questão bem interessante. Se nós contemplarmos a questão do Evangelho, Deus se fez homem, Deus se tornou humano. Então, essa é a meta de Deus, né? Nós acreditamos, cremos num Deus que se tornou homem. Paulo vai chamar isso o grande mistério da piedade, escrevendo a Timóteo. Então, tudo que é relacionado a Deus, ele não pode estar fora do homem, ele não pode estar independente do homem. Isso aqui pode parecer a coisa mais absurda, mas é o que o Evangelho relata. Paulo chama de mistério, né? Como eu disse. Deus, ele se fez homem. Deus se humanizou. Então, todo o alvo de Deus é para que nós contemplemos o humano, né? E a religião, o que que ela faz? Ela prega essa questão do divino. Então, nós temos que sempre honrar o divino, adorar o divino, viver em função do divino. Só que isso é uma coisa que o próprio Evangelho ele é contra, porque o valor que o divino tem está manifestado na humanidade. João entendeu isso muito bem quando ele escreve que se você diz que ama a Deus, que você não vê, e você odeia o seu irmão que você vê, você é mentiroso. Então, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu odeio a imagem e semelhança de Deus que eu vejo que é o meu irmão? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, as minhas relações com o divino, elas estão na humanidade, Isaías. A relação com o divino não é eu chegar e ficar glória a Deus, aleluia. Não é eu chegar e ter minha vida monástica, né? Eu chegar e falar assim, não, eu me relaciono com Deus, sou eu e Deus e acabou. Não existe isso. Isso não tem nada de evangelho nisso. Isso aí é um pensamento religioso que não condiz com a vida de Jesus. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 14, ele diz que o resumo de toda a lei é amar o próximo. Ele tira até Deus do circuito. Ele fala assim, o ponto que resume a lei é esse, amar o próximo. Por quê? Paulo também entendeu que Deus ele escolheu ser amado no ser humano. Deus ele quer que nós transformemos a humanidade. Então, a religião que ela prega esse contato com o divino, que nós temos que ter a nossa mente no divino, que é uma experiência mística em todo momento, você pode ver que ao perder a humanidade, ela se torna algo tirano. É algo que não se preocupa mais com as pessoas. As pessoas são vistas como um número, né? Você faz parte do nosso grupo? Sim. Ah, então você é o número 500 e pouco. E aí vai contando cabeças, vão contando números de entradas financeiras, de frequência às reuniões, e se perde esse contato, como Jesus fazia isso, né? Como Jesus se relacionava. Jesus, você pode ver que
toda hora que ele falava acerca de Deus, como seu pai, ele abordava o quê? A questão da criação, como Deus se relacionava com o homem. Não tem como a gente ter outra linguagem. A linguagem de Deus é a linguagem humana, porque Deus se fez homem. Ele falou através de Jesus, né? Jesus é a palavra de Deus, ele é a encarnação de Deus. Então, tudo que é referente a Deus eu encontro onde? No ser humano Jesus. Então, eu não posso ter uma religião que é uma religião mística, no sentido negativo do termo, não no positivo. Numa religião onde eu falo que eu tenho a minha experiência espiritual, do meu sentido, de visões, de arrebatamentos, de expressões, que até elas possam existir, mas isso não é o que guia a religião, a verdadeira. Isso não é o que guia. Você pode ver que o próprio Tiago também, ele fala que a religião que agrada a Deus é uma coisa tão simples, se afastar do mundo, da ideologia que tem nesse mundo, que é a ideologia do egoísmo, a ideologia da individualidade, e você fazer o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Olha que coisa. Eles achavam que ser de uma religião era você ter os mistérios de Deus, era você falar numa linguagem onde só Deus entendia, era você buscar uma espiritualidade onde as pessoas chegassem perto de você e elas caíssem. Mas não, a religião que agrada a Deus é o cuidado do próximo, dos mais necessitados, dos mais humildes, dos mais pobres. É a religião humana. Se tem Deus, tem o cuidado com o ser humano. Se tem experiências onde te isolam da humanidade, pode ter certeza que isso não é o evangelho de Jesus. Vamos lá, vamos lá. Eu ia fazer outra provocação aqui com o professor, mas vou deixar vocês fazerem. Vamos lá. Fala, Vani. Vani abriu. Ô, Isaías, eu tô, eu tô lembrando aqui uma vez uma pessoa me chamou, né? Quando a gente começa a mudar o nosso entendimento acerca da escritura, a gente passa a estudar um pouco mais e as nossas atitudes ela passa a mudar um pouquinho também, né? E aí aquela religiosidade externa, né? Que a gente gosta de mostrar por aí, isso aí começa a ficar escondido, porque a gente não tem mais necessidade. O que a gente precisa fazer mesmo é agir justamente aí como o professor estava falando, a nossa visão passa a ser essa, os nossos olhares passam a ser um olhar diferente, olhando pessoas, os aflitos, né, os injustiçados, então a nossa visão passa a ser assim. Aí uma pessoa me procurou e falou assim, rapaz, o que está vendo? Você perdeu a sensibilidade espiritual. Hã? É. Mas você está entendendo? Perda de sensibilidade espiritual. Por quê? Porque para ele, para você estar num contexto de Cristo, você tem que ter uma aparência externa, né? Exato. Suas atitudes, a testa enrugada, né? Franzindo a testa. Exato. Então, isso é Cara, muito complicado, cara, e é verdade. É mole, não. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Vamos participar. Eu ia perguntar ao professor, mas Deus não é justiça? Eu ia perguntar ao professor. Essa é a pergunta tradicional, Vani. Quando entra nesse contexto de amor, de tratar do humano, de tratar do forasteiro, dar água a quem tem sede, dar comida àquele que precisa, tolerar aquele que pensa diferente. Pode sim, Marcela. Tolerar, a pessoa fala assim, não, mas Deus é amor, mas ele é justiça e é fogo consumidor. Mas eu quero que os irmãos falem para depois o professor responder essa aí. Por favor, o nosso irmão Marcelo, pode abrir aí e perguntar, por favor. Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco, é, não sei se é provocativa, né? Mas a minha pergunta é mais para eu saber também, né? Seguinte, tu na escuta, irmão? Amém. sim, Ah, tá. Eu vou ter que não abrir fala. O que acontece? Nós devemos ter as boas ações, né? E uma coisa que eu coloquei como
chave, né, de método, de palavra, é que as boas obras seguem os que creem. Se você crê em Deus, você está com Ele, né, as boas obras te seguem. E não precisa mandar você fazer, você faz, né? Mas há aqueles também que nunca ouviram falar de Deus e têm boas obras, fazem o bem. Aí eu vou citar um. Cornélio fez o bem, fazia as coisas conforme Deus, e precisou Deus, vou usar esse termo, precisou Deus acionar Pedro lá para ir lá pregar para ele o evangelho. Se ele já fazia o bem, por que Pedro precisou ir lá pregar o evangelho para ele? Boa, boa. E aí entra aquela questão, professor. O pessoal de Mateus 25, né? Sim. Entra nessa toda essa questão, né? Se eu sei quem é salvo, quem não é. Por favor, pode responder. Muito obrigado, Marcelo. Muito boa pergunta. Uhum. Então, a questão do evangelho, a boa notícia de Jesus, ela não se restringe apenas ao conceito salvífico, né? A gente imagina assim, o evangelho é só para a salvação. Não, o evangelho é para a salvação também. Mas o evangelho é toda a boa notícia de Deus. Então Deus ele quer alcançar as pessoas, independentemente se ela já vive uma vida que ela faça o bem ou não. O evangelho ele tem que ser levado para as pessoas, até porque o evangelho ele é uma fase de crescimento. Quando você está em Jesus, você é mais aperfeiçoado ainda. Então, o caso do Cornélio, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia fala, ele fazia oração, ele fazia jejum, mas o que que o Senhor escolheu ele? Para derramar sobre ele o Espírito Santo. Então, não é porque a pessoa faz o bem, eu já devo olhar e falar assim, ela já faz o bem, eu não preciso levar o evangelho para ela. Não é isso. Porque o evangelho não é somente essa questão. Ah, se ela já faz o bem, pronto, ela já está bem diante de Deus. Não. O evangelho é nós levarmos a notícia de Jesus para que essa pessoa ela possa avançar em Cristo. Porque a meta de Deus, o objetivo de Deus, é que ele tenha vários filhos conforme a imagem de Jesus. Então, o evangelho, ele é o início disso, né? Por meio do evangelho é que nós anunciamos as insondáveis riquezas de Cristo. Por isso que é determinado a nós que nós levemos o evangelho a todo mundo. Então, mesmo essas pessoas que fazem o bem, elas precisam ser aperfeiçoadas em Cristo, como todos nós. Então, é por isso que nós levamos o evangelho a todas as pessoas. Ok? Opa, levamos em atitude, em postura, na própria maneira de amar, né? Maneira de cuidar. Já estamos levando o evangelho, não é isso? Porque quando se Isso, fala levar o evangelho, a é, pessoa já pensa em dar um panfleto, em, isso. em chamar para orar, já pensa nisso. Não, levar em todo o contexto, em todo o Ali, contexto de atitude. Aí você ali, pode. uma pergunta, professor. Essa, Ali, nesse homem da mão mirrada ali, nós não podemos afirmar que ele foi salvo, entre aspas, como nós estamos falando aqui. Ali Jesus não catequizou ele, ou não? sim, sim, porque o fazer o bem, ele é natural, né? O fazer o bem. Jesus, ele fazia o bem. Ele curava as pessoas, os leprosos foram assim. Ele curou os leprosos, mas só um voltou. Então, a ação de Deus, ela é uma ação livre. Esse próprio texto do Cornélio, ele é bem interessante porque ele começa com um reconhecimento daquilo que o Cornélio fazia. Mesmo ele não tendo o evangelho, se você perceber ali, as esmolas e as orações dele chegaram até Deus. Ou seja, é aquilo que Tiago fala: toda boa dádiva, toda boa obra, toda sabedoria verdadeira vem de Deus. Então, mesmo pessoas que não têm essa consciência, eles fazem porque a graça de Deus alcança essas pessoas também. Então, essa tem que ser a nossa postura. Nós devemos fazer o bem para as pessoas, mesmo que elas não queiram, entre aspas, Deus. Assim como Jesus fazia. Ele curava multidões, ele lançava semente para as pessoas, e ele sabia, muitos ali viravam as costas para ele. Dentre os 12, que havia um ali que não quis ele, que virou as costas para ele, que o traiu, outro negou. Então, o bem, ele é livre, ele tem que ser algo feito no nosso coração de maneira livre, sem esperar retorno. O retorno, ele ocorre por diversas circunstâncias,
A pessoa era tocada pela vida, como Isaías falou, na convivência e tal. Mas tem pessoas que você vai encontrar somente uma vez na vida e você deve fazer o bem para ela, né? Porque fazer o bem é retrato daquela pessoa que ela é cheia de Deus, como Jesus. Ele foi ungido pelo Espírito e ele andou fazendo bem porque Deus era com ele. Então, se Deus está na minha vida, o que que eu vou praticar? O bem. É uma coisa natural, não nessa expectativa de catequizar. Eu tenho que levar o evangelho, sim, mas é com a minha vida. Vou falar do evangelho? Vou. A pessoa ela vai se abrir, eu vou falar do evangelho, mas não nessa questão, pronto, eu já evangelizei e agora? Não, minha parte eu já fiz, não é isso. O cuidado do ser humano não é somente isso. Você deve levar o evangelho e fazer com que essa pessoa ela avance em Jesus, assim como nós estamos fazendo aqui, nos nossos encontros. Nosso objetivo aqui é que um vai compartilhando de Cristo com o outro para que a gente possa crescer. Esse é o objetivo de Deus, né? A igreja ela gosta muito de uma frase maravilhosa que é com os domésticos da fé. Sim. Se tem alguma coisa, é com os domésticos da fé. Como se fosse uma confraria, uma associação. O negócio é com a gente aqui. O que sobrar, né? O que sobrar, né? Por favor, quem quer falar mais, perguntar? Tem no chat. Vani, Tem coisa no chat aí. tem? Vamos lá. Fala, Vani. Depois vamos no chat. O Isaías, o que me chama a atenção nesse texto também de Atos capítulo 10, né? É que Pedro, quando vai até a questão do Pedro ir e impor a mão sobre Cornélio, ela tem a relação muito grande com o batismo com o Espírito Santo, né? Só que o evangelho estava em expansão nessa época aí. Né? O batismo lá em Atos 2 foi o início de tudo, onde o povo começou a ser capacitado para poder pregar o evangelho. E Cornélio ele já tinha uma coisa de boa, que ele era piedoso, só faltava ele o id, né? Sair para poder pregar o evangelho, ter essa coragem, ser cheio, né? E eu começo a enxergar esse texto de Atos 10 mais ou menos assim, né? Só faltava ele a capacitação. Vani? Mas se você for para Mateus 25, ali eu queria até que o professor entrasse nessa questão, que se você for para Mateus 25, ali você não vai ver ninguém batizado com o Espírito Santo. Pelo contrário, eles nem sabiam que faziam o bem. Eles faziam com naturalidade. Eles eram pessoas que ajudavam, iam visitar o preso na cadeia. Né? Por favor, professor. Vamos participar aí. O Edler está quietinho, o Anderson está quietinho. Vamos lá. Arnaldo, por favor, professor. Essa questão que o irmão Vani colocou é bem interessante. Se você observar o livro de Atos dos Apóstolos, né, ele não é um livro doutrinário em si. Ele é um livro que ele relata as experiências da igreja nos seus primórdios, né? E se você observar bem, a gente pode dizer que no livro de Atos tem 4 experiências de Pentecostes. Alguns vão dizer que foram 4 Pentecostes, mas é até uma linguagem própria, porque não eram festas, né? O Pentecoste, lá em Atos 2, foi a festa do Pentecostes. Mas a gente pode dizer que foram 4 experiências como aquela do dia de Pentecostes. E aí, por que elas são separadas? Porque, segundo alguns, essas experiências elas vão representar os grupos que haviam ali naquela região, que precisavam receber o Espírito Santo. Então, são atividades de inauguração, né? Por isso que tem que ter lá a imposição de mãos, tal, para que eles recebam. O primeiro grupo é lá em Atos 2, que é o texto bem conhecido, que é a festa de Pentecostes, onde aqueles irmãos judeus, eles recebem o Espírito Santo. Então, a primeira experiência ali são com os judeus em Atos 2. Em Atos 8, tem uma segunda experiência dessa, onde há uma imposição de mãos e as pessoas ali recebem do Espírito Santo. Tanto é que é lá em Samaria, então o segundo grupo são os samaritanos. O Filipe, ele prega, as pessoas vão para Cristo, né, elas são convertidas, mas ele aguarda a chegada dos apóstolos, no caso Pedro, para que eles impusessem as mãos ali sobre as pessoas e elas recebessem do Espírito Santo. Então nós temos Atos 2 dos judeus, Atos 8 dos samaritanos,
Atos 10, esse 10. texto que o Rony citou, que é o Cornélio. O Cornélio, ele era um gentil, mas ele não era um gentil desligado da fé judaica. Ele era um gentil que era chamado de gentil temente a Deus. Era alguém que era convertido ao judaísmo. Então, era um grupo específico também, os tementes a Deus. Prova de que ele era um temente a Deus é que ele fazia esmola, ele fazia as suas orações e Deus ouviu, né? Então, a gente tem aí Atos 2, judeus, Atos 8, Samaria, samaritanos, Atos 10, os gentios tementes a Deus, e lá em Atos 19, 19. lá em Éfeso, Paulo ele ora por aqueles efésios, eles eram gentios, né? Eles não sabiam que havia Espírito Santo, eles só eram batizados no batismo de João Batista, e ali se cumpre essa questão de levar essa mensagem e o Espírito Santo para todo mundo. Então você tem os 4 grupos representados aí: judeus, samaritanos, os tementes a Deus e os gentios. Então o livro de Atos ele é constituído para mostrar isso. Esses grupos eles foram alcançados e eles receberam a promessa de Deus. Pô, que coisa linda, professor. Então, aí, repete aí que eu anotei aqui. Na realidade, eu já tinha até anotado uma aula sua aí pela vida, mundo afora. Agora, é interessante demais isso aí. Quer dizer que não são pentecostes. Não. São São experiências do derramamento do Espírito Santo, a exemplo do que aconteceu em Pentecostes. Entendi. Porque lá não são. Cumprindo-se Joel. É isso, é o cumprimento de Joel. Vamos lá, gente, vamos perguntar. Tem no Vamos grupo aí, considerar. pergunta Muito no Tá. chat. Ô, professor, deixa eu ler Sim. aqui, Vani. Vani, um pouquinho só que eu vou ler aqui. Tem uma pastora aqui, Não. se eu não ler, da pastora. Fala, Fica à Vani, fala. vontade, eu não quero nem falar mais nada, só quero só ouvir Não, agora. Depois dessa, você tá maluco, rapaz. Você tá doido. Você é bênção. Vamos lá. A irmã Patrícia, a missionária Patrícia, professor Wilton, ela Tem falou uma, aqui. tem uma questão que a Cissa colocou aí, Isaías. Antes da Patrícia, a Cissa escreveu. Ela falou, eu já fui tudo isso que o professor falou. O irmão Marcelo falou também isso, né? Que ele já tive Isso. esse sentimento, e a irmã Cissa também. E a irmã Patrícia, ela diz assim, ó, eu já pensei também, porque pessoas tão ruins ficam aqui e as boas vão embora. Uhum. Eu depois entendi, porque eles precisam mudar e ser salvo. Exato. Interessante, irmã Patrícia, é verdade. Sim. Muito legal. Agora vamos lá. Fala, professor. Essa pessoa tão boa morreu, tem outro lá que é uma praga, que poderia ter morrido, né? Mas Deus não trabalha nessa dimensão nossa, é verdade. A gente às vezes pensa isso. Poxa, a pessoa tal que morreu, e outra ali que é uma praga que está aí viva ainda, né? Faz tanto mal. Mas Deus não vê nessa perspectiva. Imagina Paulo, né? Se tivesse lá na época lá da igreja, falou, poxa, Deus podia matar esse homem aí que persegue a igreja. E ele foi um grande missionário. É verdade. Eu nunca vi crente falar assim, ó, professor, eu nunca vi crente falar assim, bem feito que o Rio Grande do Sul alagou lá, cheio de centro de macumba. Exato. Bem feito chegou a Covid, olha lá, botaram Jesus lá na Marquês de Sapucaí, olha lá, introduziram o crucifixo lá em Jesus, olha lá, agora veio a Covid aí, ó. É muito ridículo esses comentários, mas nós ouvimos muito isso. Tem um memezinho muito interessante que fizeram sobre isso. Fizeram um desenho muito interessante. Fizeram o Jesus assim dormindo, né? Aí tem assim, extermínio de não sei quantas pessoas em nome de Deus. Aí o Jesus está dormindo. Massacre dos negros lá na questão de racismo, tal. Aí Jesus está dormindo. Aí foram listando um monte de coisa, Jesus dormindo, né? Aí botaram assim, Sapucaí, Jesus sendo arrastado pelo diabo. Aí ele acorda. Agora ele vai derramar a ira dele, porque agora mexeu com ele. As pessoas sendo massacradas, crianças morrendo, racismo, exploração. Não, ele estava quietinho. Agora, quando na Sapucaí fizeram lá Jesus sendo carregado, aí ele despertou e ele vai mandar a Covid para o mundo inteiro.
Eu falo, meu Deus. Vamos lá, Arnaldo, por favor. Abre aí, abre o microfone. Está fechado. Abre o microfone que está fechado. Seu microfone está fechado, Arnaldo. Abre aí no microfonezinho. Ah, tá, abriu. Agora Tá me abriu, ouvindo? abriu. Pode falar. Nós estamos em junho, mas o microfone abriu, né? Estamos em junho. Isso. Não, tem uma passagem interessante, não sei se vocês podiam discorrer dessa passagem um pouquinho, que fala sobre Apolo, né? Uns era de Apolo, outro era de João, aquela coisa toda, né? Mas não sei se eu estou fazendo uma confusão aqui. Apolo, sabe, na terceira viagem missionária de Paulo, lá em Atos, né? Finalzinho do capítulo 18, a terceira viagem missionária, fala como muito bem quem era Apolo, né? Você já conhece bem, com certeza, né? Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente, poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas eu acho interessante que ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, né, professor Will? Né? Eu acho incrível. Meu, ele era tão inteligente, é tanto isso, mas a grande questão, sabe, o principal, ele não conhecia, que era o batismo do Espírito Santo, né? Ele até batizava, disse que batizava também, se não batizava, não sei qual a passagem específica que fala sobre isso, né? Ele batizava com água, mas o batismo do Espírito Santo ele não conhecia isso, entendeu? Até que era um homem inteligente, né? Apolo era um cara muito instruído, entendeu? Eu fiquei abismado quando eu estava percorrendo na Bíblia sobre isso, né? Pô, o cara tinha muitos atributos, né? Muito inteligente, mas não conhecia. Eu achei interessante isso, uma coisa incrível para mim, né? Em particular. Ele ensinava ele ensinava a respeito de Jesus, professor. Está o texto aí. O que o senhor pode... Nós estamos fixados na questão do batismo do Espírito Santo, hein, professor? Isso mesmo, do batismo do Espírito Santo. Não sei especificamente onde está essa passagem, fala sobre isso mesmo. Bem interessante sobre o Apolo é que ele, apesar de ser esse homem eloquente, né, era um homem poderoso na pregação, o texto vai dizer que ele precisou de Priscila e Áquila. Ele precisou desse casal para que ele pudesse ser aperfeiçoado no caminho. Ou seja, a pregação dele era imprecisa. Então você vê que isso acontece muito hoje. E tem pessoas que têm eloquência, que a pregação até que é tão poderosa, mas ela é imprecisa. Então precisou do e ensinar. Espera um pouquinho, professor Arnaldo. Eu vou fechar teu microfone, que tá um barulho aí. Vou fechar teu microfone. Vamos lá, melhorou. Por favor, professor. Melhorou. Então, voltou o barulho aí, Zé. Pronto, fechou. Melhorou. Pode falar. Então, assim, o Apolo, o texto bíblico confere a ele isso, né? Que ele era um homem poderoso na exposição das escrituras. Ele era um homem eloquente. A gente pode usar esse termo mais moderno, né? Era um homem que pregava com facilidade, tinha uma boa pregação. Entretanto, canela de fogo. A pregação dele era imprecisa. Aí o texto vai dizer o quê? Que Priscila e Áquila tiveram que ensiná-lo mais precisamente acerca do caminho de Deus. E é assim que ocorre na igreja. Tem pessoas que têm uma eloquência, né, que falam bem, mas elas são imprecisas na pregação. Quem dera que todos fossem como Apolo, que ele aceitou ser ensinado. Então, Deus abençoou ele porque ele era um homem ensinável. Ele precisou ser colocado mais precisamente aí no caminho para levar o testemunho do Senhor. Isso tem a ver com o batismo no Espírito Santo? Não, né? Não. No texto aí não, né? Beleza. Irmã Cissa, por favor, pergunta.
Então, boa noite a todos. A pergunta que eu quero fazer é sobre o batismo. Seguinte, quando houve o batismo ali, né, no dia de Pentecostes, que desceu, né, teve o derramamento do Espírito Santo, e todos ali começaram a falar línguas, mas a língua dos países, né, das pessoas, que era um evento que vinham pessoas de outros países, judeus de vários lugares, né? E a língua que eles começaram a falar foi a língua de cada um, correto? De cada nação ali que estava ali. Tá certo? Sim. Então, aí a gente sabe disso. Agora, depois que continuou o batismo, né, com as pessoas sendo batizadas, aí a língua já é uma outra língua, ou seja, a língua que é falada hoje, ou que começou a ser falada depois, é língua estranha mesmo, é língua dos anjos, porque naquele momento ali, foi a língua que foi falada foi das nacionalidades, foi das pessoas que estavam ali, que eram de outros países, né? Sim. Eu penso que foi uma estratégia do Espírito Santo, né? Para ali serem evangelizados, evangelizar o povo. Mas depois disso, o batismo com o Espírito Santo, que as pessoas falam línguas, falam mistério, realmente a língua dos anjos é outro tipo de língua? Vamos lá. A gente tem que ter um pouco de cuidado ao abordar esse tema, porque a gente fala a partir da experiência que a gente tem visto aí hoje. E esse assunto aí, ele se tornou, eu sei que não é o caso da irmã, mas para muita gente se tornou até motivo de chacota, em função do que a gente vê por aí hoje em dia. Atos 2, como a irmã Cissa falou, foi algo que o Espírito Santo fez para que aqueles judeus que vinham em outras nações e falavam outras línguas pudessem entender a mensagem de Deus nos seus próprios idiomas. Então, lá o texto é bem claro. Cada um entendia na sua própria língua falar acerca das grandezas de Deus. Então, qual foi o milagre? Nós não sabemos se, ao sair da boca deles, já saía o idioma que a pessoa entendia, ou se eles falavam na língua judaica, em hebraico ou em grego, ali não importa, hebraico, ali, o aramaico. Eles falavam em aramaico e, ao chegar no ouvido do ouvinte, tinha uma tradução. É um milagre que a gente não sabe como que se deu. Mas em Atos 2 é claro, eram idiomas conhecidos. Quem falava não sabia, mas quem ouvia sabia. Atos 2 é claro. Agora, 1 aos Coríntios 14, por exemplo, ele fala de línguas ou uma linguagem espiritual que ninguém entende, só Deus. E se eu falar essa língua, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto. Ora, não pode ser um idioma isso. Não pode ser um idioma natural. Então, quer dizer, eu tô orando aqui a Deus em português. Se eu falar em inglês e a minha mente não absorver, mas o meu espírito vai orar bem porque ele orou em inglês, não tem cabimento isso. Ali tem que ser uma língua espiritual mesmo que Deus entende. A questão da língua dos anjos é uma questão bem complexa. Por quê? Se você pegar alguns autores, eles vão dizer que língua dos anjos é a língua que os anjos falam. Então, Paulo está usando assim de uma metáfora, ele está criando uma poesia lá em 1 Coríntios 13, que ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou seja, se eu me comunicasse, se eu falasse toda a linguagem humana, e eu falasse toda a linguagem celestial, que os anjos se comunicam, eles devem ter a linguagem deles lá, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tem pessoas que interpretam que língua dos anjos são as línguas que os anjos falam. E a língua humana é a língua que os homens falam. Então, Paulo está usando uma metáfora, uma hiperbólica, um exagero. Olha, se eu falasse toda a língua humana e toda a língua angelical e não tivesse amor, nada disso aconteceria. Outras pessoas vão pegar os textos lá do intertestamento, né? Que nós chamamos aí de interbíblico de maneira errada, mas é do intertestamento, é entre o Antigo e o Novo, o Primeiro e o Segundo Testamento. Lá tem aqueles textos que foram descobertos lá no Mar Morto, aquela história toda. Lá fala-se de língua dos anjos, tem alguns textos que fala-se de língua dos anjos como sendo a linguagem humana no mais alto nível. Ou seja,
Falar como os anjos falam é você falar diante de Deus numa linguagem exaltada, ou seja, é uma experiência espiritual. Nesse caso, eles comparam que língua dos anjos poderia ser essa língua que Paulo fala em 1 Coríntios 14, ok? Então, assim, tem os dois grupos aí. O que fala que língua dos anjos é a linguagem que os anjos falam, e outros vão dizer que é uma experiência de êxtase que você fala numa linguagem como os anjos falam com Deus. Mas não importa qual seja, para o nosso caso aqui. Por quê? Porque, para o nosso caso, em 1 Coríntios 14, se eu orar em espírito, se eu orar com línguas desconhecidas, eu tenho que buscar a interpretação dessas línguas. Isso é dom, né? Então não pode ser eu entrar no IAGES, entrar no Cultura Americana lá, fazer um curso de alemão para, eu vou falar alemão e vou entrar num curso para interpretar o alemão. Não é isso que é falado. Outra experiência que pode ocorrer hoje também, que as pessoas confundem, pode acontecer. Por exemplo, a irmã Cissa, ela vai ser missionária na Rússia. Deus pode dar uma capacitação de ela falar russo lá com aquelas pessoas? Pode dar. A Cissa está pregando num culto. De repente, ela para de falar em português e começa a falar em japonês, sem ela saber japonês, e um japonês que esteja lá ouvindo a reunião entender a mensagem e se converter, pode ocorrer? Pode. Mas isso são fenômenos muito específicos. O que Paulo está relatando em 1 Coríntios 14 é uma linguagem espiritual que a pessoa não entende e ela, em espírito, em mistério, ela fala com Deus. E Paulo fala, olha, se você fala isso, se você é usado assim, se você fala essa linguagem, você deve orar para que você possa interpretar. E na igreja ele fala que ele prefere falar 5 palavras no seu próprio entendimento. Então, veja, ele está reforçando que é um idioma que é conhecido. Eu quero falar 5 palavras no meu entendimento do que 10.000 em língua desconhecida. Então, não é idioma. Porque ele fala que se ele falar sem ter a tradução, não vai ter edificação na igreja. Então, é uma língua que o Espírito ora bem, mas eu não posso dar o amém. O Isaías está falando em línguas, eu não posso dar o amém. O que acontece hoje é esse problema, que é um monte de gente falando, que isso aí se tornou como sendo algo de uma espiritualidade, não seguem o que a Bíblia coloca, aí dá muita confusão e as pessoas falam, não, rapaz, isso é bobagem, isso é brincadeira, isso é reteté, isso aí é língua decorada. E eu não duvido que em muitos casos o seja. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia ela fala sobre isso. A gente não pode pegar essa bagunça que está ocorrendo e querer doutrinar em cima disso, né? A gente tem que ir no que a Bíblia fala. Amém, amém. Obrigado, irmã Cissa. Quer falar mais Professor, deixa eu algo? fazer uma pergunta também. Pode falar. Quer concluir, irmã Cissa? Está tranquilo. Não, tá ótimo. Você Amém, explicou amém. direitinho. Obrigado, irmã Cissa. Amém. Edler, por favor. Amém. Já que a gente entrou nessa polêmica do orar em línguas, né? Eu quero também perguntar uma outra polêmica aqui, né? Que eu já ouvi diferentes visões sobre, eu já estudei as diferentes visões sobre, mas eu queria saber a sua visão. Sobre batismo do Espírito Santo. Existe uma vertente que acredita que o batismo do Espírito Santo é, de fato, esse orar em línguas, essa experiência sobrenatural com Deus, né? De que a pessoa tem com Deus. Existe uma outra vertente que acredita que o batismo com o Espírito Santo, que são as pessoas que são mais reformadas, mais conservadoras, que é a conversão. Então, a partir do momento que você se converte, você ali é selado, você é batizado com o Espírito Santo ali já, né, na sua metanoia, na sua mudança de mente ali. E existe uma outra visão que é menos comum, mas que também existe, que é sobre que o batismo do Espírito Santo, ele é o juízo de Deus. Então, quando a Bíblia fala que vai vir um que vai vos batizar com água, mas vai vir um Espírito que vai vos batizar com fogo, é o juízo de Deus sobre a humanidade. Aí eu queria saber a sua visão, assim, porque isso é um debate grande também no meio teológico, né? E que é muito complexo. Edler, é uma questão semântica. Essa última, se você pegar o próprio João Calvino, o João Calvino ele fala que não pode ser juízo ali, em Mateus 3. Que ele associa
a diferença de água e fogo, não como sendo água algo bom e o fogo como juízo, né? Batizará com o Espírito Santo e com fogo, não é ou fogo. Se fosse assim, ele vai batizar ou com o Espírito ou com o fogo. Alguns ele vai dar o Espírito e outros ele vai dar o fogo, né? Como sendo o juízo. O próprio Calvino, se você pegar os comentários na Instituta, e talvez, não sei se é, no comentário que ele fala sobre Mateus, mas a Instituta é certeza, pode pesquisar na internet, você vai ver. O próprio João Calvino, que é o ídolo aí, o pai dos reformadores aí do calvinismo, ele vai dizer que ali o fogo é o fogo do Espírito que arde dentro do crente. Então ele fala que é uma comparação. João Batista batizava com água e Jesus é um batismo que ele é mais forte, porque ele é com o Espírito Santo e com fogo. No batismo de João não tinha o Espírito, entende? Batizava com água, mas é Jesus que batiza com o Espírito Santo. E ao batizar com o Espírito Santo vem o fogo purificador de Deus. Então, se você quiser falar com algum reformador ou com algum reformado, com algum calvinista, cita João Calvino, que eles entendem que é o maior exegeta que eles conhecem. O próprio João Calvino, ele trabalha essa questão da comparação de água e fogo nesse ponto. O que eles falam também sobre o batismo no Espírito Santo ser a conversão, aí é a questão semântica, como eu te falei. É porque o texto fala que as pessoas foram batizadas, né? Então aí tem lá, batismo no Espírito, batismo pelo Espírito, batismo com o Espírito. Então você vai encontrar algumas vertentes dessa questão. Quando fala que nós somos batizados num só corpo e nós recebemos o Espírito, é o selo. Então assim, todo cristão tem esse selo. Nós somos selados para o dia da redenção. Então todo cristão que nasceu de novo, regenerado, ele tem o Espírito Santo, então está selado com o Espírito Santo. Isso é uma coisa. É uma espécie de batismo? Sim, porque inseriu a gente, nos batizou no corpo de Cristo. Então nós somos batizados no corpo. A questão desse batismo pentecostal, que é o batismo no Espírito, ou com o Espírito, né? É a questão do revestimento de poder. E aí, é só você pegar as passagens, que as pessoas ali, elas já eram cristãs e elas receberam o revestimento de poder. Então, a gente pode dizer o seguinte, todo cristão, ele é vestido com o Espírito, ele tem as vestes novas, a metanoia, como você falou, tem. Todo cristão tem. Se é cristão, tem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence, através da palavra, e leva à regeneração, ao novo nascimento. É uma obra do Espírito Santo. Agora, o revestimento de poder é uma outra questão. Aí se abre um leque. Esse revestimento de poder, como que eu sei que eu tenho ele? Aí os pentecostais já se dividem nesse assunto. Antigamente, não. O pentecostal, o que que era? A evidência de que eu recebi o revestimento de poder é o falar em línguas, como o evento inicial, a evidência inicial, que é diferente do dom de falar em línguas, a variedade de línguas. Então, tem uma pessoa ali que ela pode ter falado línguas na hora do revestimento de poder e ela não ter essa variedade de línguas para ela falar na igreja, alguém interpretar ou ela mesma interpretar para a edificação da igreja. Mas a evidência inicial dos pentecostais clássicos ou tradicionais era o falar em línguas. Hoje em dia, não. Já existem grupos dentro do pentecostalismo que acreditam que a evidência inicial não necessariamente é o batismo no Espírito Santo como era tido tradicionalmente, com falar em línguas. A evidência inicial pode ser um sentimento que a pessoa tem de que a partir de certo momento ela está mais revestida de poder, ela sente mais o poder de Deus, ela teve uma mudança, uma transformação maior do que aconteceu no novo nascimento, por incrível que pareça. Por isso que alguns, até de maneira erroneamente falando, chamavam isso de segunda bênção. Eles falavam assim, ele busca a salvação, aí depois ele busca uma segunda bênção, né? Principalmente nas igrejas metodistas, a questão do Wesley tinha essa questão. O Wesley trabalhava muito mais a questão de o perfeccionismo cristão. Esse batismo no Espírito Santo para ele seria algo que você receberia para que você vivesse uma vida sem pecar. Ele acreditava que quanto mais você crescesse no amor, quanto mais você crescesse no poder de Deus, você poderia ver uma vida de impecabilidade aqui na Terra.
E não é uma coisa tão simples de derrubar ou debater, isso é uma coisa bem extensa. O Charles Finney, que era aquele grande outro evangelista, ele falava que o batismo no Espírito Santo era quase que uma imersão de amor, que também chegava nesse ponto do Wesley, porque ele falava, olha, você quando estiver repleto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você vai transbordar amor. E quando você transborda amor, você cumpre a lei. Então você não passa a pecar mais. Que você ama a Gálatas Deus. 9, entra a questão de Gálatas 9, ó. Os 9, entra a questão do fruto do Espírito. Então, aí que se convencionou. Por quê? Muita gente fala assim, eu não me preocupo com revestimento de poder. Eu me preocupo com o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, de fato, ele independe do revestimento de poder. Porque o fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito no crente. Então, todo crente gera o fruto do Espírito. O Espírito gera no crente o fruto. Porque se ele é crente, ele vai dar fruto. Agora, o revestimento de poder seria para quê? Para você ter mais ousadia, intrepidez no anúncio da palavra, de você ter a porta aberta daqueles dons espirituais que Paulo fala em 1 Coríntios 12, que é uma outra questão que o pentecostal fala. Para você ter aqueles dons, que é lá, línguas, interpretação, maravilhas, profecia, curas, para ter esses dons, tem que ter o batismo no Espírito Santo? O pentecostal tradicional vai falar que tem, que o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, é a abertura de Deus para que você possa ter os dons espirituais. Outros acreditam que não. Então, assim, é uma questão de ideias, de experiência, de debate, não é uma coisa fechada, né? Então, é como o Éder falou, tem várias linhas aí. Então, ele perguntou, o que você acredita? Eu acredito nessa linha, por incrível que pareça, eu creio dessa forma igual os pentecostais tradicionais. Eu acredito que a evidência inicial é o falar em línguas, mas pela experiência eu já vi pessoas, o Isaías conhece, alguns irmãos conhecem, como por exemplo a irmã Miriam. Deus mostra as coisas para ela em visão, revelação, e ela não fala em línguas. Então eu não limito a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz como ele quer na vida da pessoa, mas pela palavra de Deus e pela minha convicção, pela experiência que eu tive de batismo no Espírito Santo, eu acredito que a evidência inicial seja o falar em línguas e que o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder, ele é diferente da conversão. Mas eu entendo meus irmãos que não creem de maneira diferente e isso não pode causar divisão entre nós, né? Amém. Satisfeito, Éder? Professor, quase. Professor, então, assim, mas esse batismo, então, ele não seria para todas as pessoas, certo? Se a evidência inicial é o falar em línguas, ele não seria algo universal, né? Mas só para alguns crentes. Ou eu estou errado? Então, é aí que a gente faz aquela diferenciação. Paulo ele pergunta assim: falam todos em línguas? Ali não é a língua como a evidência. Ali é língua como dom. Eu falei e vou ressaltar para vocês entenderem. Quando você é revestido de poder e você fala em línguas, ali não é o dom de línguas que Paulo cita. Ali é línguas como a evidência inicial. Então, fala assim, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Ou seja, é uma explosão que, vamos usar esse termo, né? Eu não gosto muito de usar, mas vamos falar. É uma explosão ali de poder que acontece naquele momento que você externaliza através do falar em línguas. Você fala em línguas com uma evidência inicial. Já quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, falam todos em línguas, e a resposta é não, ali não é como a evidência, ali é como o quê? Como o dom de línguas que você fala na reunião da igreja. Então você tem variedade de línguas, você traz a língua com uma mensagem de exortação, de edificação, de consolação, e alguém tem que interpretar essa língua, ou você que está falando, ou o irmão que tem a interpretação na igreja. Então, porque as pessoas falam assim, mas Paulo fala que a língua ali não é para todo mundo, então nem todo mundo vai ser batizado. Não. A língua como evidência é uma coisa e a língua como dom é outra. Então, todos deveriam ser incentivados a buscar o revestimento de poder. Todos. Não há limitação para isso. Os textos que falam dele, a profecia de Joel, o texto de Atos 2, não limitam ninguém. Fala que é uma promessa que Deus derramou aí para nós. Bom, Amém, hein? amém. Bom, hein? Muito bom, hein? Esse assunto aí, maravilha. Muita coisa, Isaías. Estou aqui me deleitando aqui.
É mesmo? Tá. Maravilha. Irmão Anderson tá quietinho. Irmão Anderson tá bem quietinho ali, irmão Anderson. Dá um glória aí, Anderson. Poxa, Mas é essa questão que o Éder colocou, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim: ah, eu não imaginava que você fosse pentecostal. Mas é por quê? Porque as pessoas têm uma visão de pentecostalismo hoje desses movimentos que tem por aí. vulgar. Então ficou uma coisa descaracterizada mesmo. As pessoas têm desprezado isso porque elas veem bagunça, então fica complicado isso. E é legal Acho que ele ter. você é presbiteriano. Eles acham que você é É, presbiteriano. ah, não sabia, mano, você não fica falando em línguas. Eu falei, mas não é pra eu ficar falando em línguas ali. Eu falei, o único ser aqui que ouve eu falar em línguas, mas é a minha cachorrinha, não é para eu ficar falando no meio do povo. Então, assim, as pessoas me perguntam, aí eu tenho que explicar isso. Aí foi interessante o Éder colocar essa questão, porque hoje em dia ficou descaracterizado, ficou banalizado esse assunto. É verdade. É motivo de chacota. Agora, Gente, já são 10h18. Já passamos do horário. E eu queria passar para os amados irmãos aquela nossa contribuição em amor para o nosso professor, né, gente? Não podemos esquecer de abençoar o reino de Deus na vida do nosso professor. É o Pix do professor. Pega a sua caneta aí, você que se esqueceu. Você vai abençoar ele com o que o Espírito Santo colocar no teu coração, tá bom? Você não tem obrigação. Se você não abençoar, o devorador não vai aí devorar, o pulgão, como é que é? O labrador, não tem isso não, tá bom? Descansa o teu migrador, coração. Migrador, fica corredor, tranquilo. O Pix é 28 575 339 8 dígito 50. Mas vai tudo junto. 285 753 398 50. O CPF do professor, tá bom? Anota aí e abençoa a vida do nosso professor para que ele possa ter mais tranquilidade para nos abençoar com a sabedoria que Deus deu para ele na força do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Estamos concluindo. Perguntas. Perguntas. deixa eu ver se tá Eu aqui no tinha chat. muitas perguntas a respeito. Por favor, Arnaldo. O Éder falou que eu sou do Reteté. É... Naquela hora eu não fui, eu acho que eu não fui bem entendido no que eu quis colocar, né? Mas eu lendo aqui, infelizmente eu perdi a minha Bíblia, né? Deu um acidente, aí eu perdi minha Bíblia, eu tô com a Bíblia da minha esposa aqui, mas minha Bíblia eu achava mais rápido, mas eu encontrei. Sim. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Uma parte aqui que fala sobre o batismo do Espírito Santo, que na ocasião eu ri muito, pô. Eu ri muito, assim, posso dizer que eu ri em espírito, eu achei muito engraçado, eu ri sozinho, me regozijei ao mesmo tempo, que eu achei muito engraçado. Eu cheguei aqui, peguei o bonde andando, vim da igreja, vocês viram aí o percurso, em culto toda quinta-feira lá, eu não sei assim exatamente, mas eu pude perceber que estão falando um tema, é o batismo do Espírito Santo, né? Que lá em Atos 19, era sobre isso que eu estava falando, cara. Sobre o Apolo, né, que eu falei, mencionei, e 19, quando Paulo estava lá em Éfeso, eu achei muito engraçado. Quando ele perguntou, Paulo perguntou, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Aí eles falaram assim, eu ri muito, ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu ri muito quando li isso aqui. Quer dizer, o pessoal não estava sabendo que existia. Eu achei isso muito engraçado, pessoas. Caramba, essa fala aqui, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Era o povo de Deus, era a pessoa que foi batizada e tudo, mas achei interessante. Ela está lá em Atos 19, né, no versículo 2. No versículo 2 de Atos 19. Aí, então, Paulo perguntou, né, a passagem conhecida, né?
Pô, em que pois foste batizado? Responderam, no batismo de João. Disseram. João realizou um batismo de arrependimento, aquela coisa toda. Aí mais na frente, o João vai, impôs as mãos e eles foram batizados, né? O Espírito Santo. Então, até então ele não fazia a obra, fazia o que acontecia, fazia o que fazia, mas nem mesmo ouviu falar que existia Espírito Santo. Eu achei interessante isso aí. Muito, assim, eu ri muito. Eu ri muito quando eu li a primeira vez, há muito tempo, essa passagem. O Achei que o legal, né? professor tem a dizer aí, professor, sobre? Nem ouviu falar. Era uma época de transição, né? Então, é entendível. Eles tinham lá a mensagem do Batista, né, de João, e agora a mensagem do Cristo ressurreto está chegando lá para eles. Então, assim, é uma fase de transição. Tudo ali na igreja, até aqueles primórdios, até a queda do templo de Jerusalém, tudo, você vê que estão num momento de transição. Eles ainda vão no templo orar, eles ainda têm as dúvidas sobre os sacrifícios, têm as dúvidas sobre o que podem comer ou não, né? Essa questão dos gentios serem incorporados à igreja, causou... Então, tudo a gente tem que olhar nessa perspectiva. O evangelho está se expandindo. Hoje é muito fácil, a gente já tem a palavra de Deus, já tem a experiência, a tradição, 2000 anos de cristianismo, né? Então a gente olha algumas coisas que eles cometiam, a gente fala assim, mas meu Deus, como é que eles faziam isso? Mas é porque lá estavam nos primórdios, né? Estavam engatinhando ainda. Então ali era uma fase de transição. Paulo chega e Boa, pergunta, boa. tá levando o Espírito Santo aí para as multidões. Boa, boa. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Vamos lá. É, Por favor, posso irmã falar rapidinho? Cissa. Então, veja se eu entendi bem. O selo com o Espírito Santo, toda pessoa que crê em Jesus, né, que aceita Jesus, se converte, recebe o selo, né? E o batismo, então, é um revestimento, é como se fosse uma ferramenta. Isso é a visão Seria isso? pentecostal, isso aí. A visão pentecostal é essa. Que é o que eu Entendi. acredito. Sim. E o batismo com o Espírito Santo pode recebido, porque sabemos que tem, assim, vamos falar agora de denominação. Tem denominação que crê, que é batizado, que aceita, e tem denominação que não crê. Então, no caso, não é que não seja para todos, eu penso assim, mas é mais para quem crê, né? O batismo, por Uhum. exemplo, se tem pessoas que não crê, então elas não vão receber porque não crê. É isso? Em tese, sim, mas existem os casos das experiências. A senhora pegar aí, por exemplo, na internet, a senhora digitar assim, Enéas Tonini, pastor Enéas Tonini. Ele era um batistão, ele era contra a doutrina do batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, ele pregava contra isso. Aí um dia, ele tem a experiência dele, depois a senhora lê lá, ele estava lá orando, aí o Senhor tocou nele, ele foi batizado. Aí ele virou o Ah, quê? Um pentecostal entre os batistas. Aí fundou lá a Batista Renovada. Ele foi o primeiro. por isso que está renovada. Interessante. Então, assim, ele era contra. Então, é aquela questão da soberania de Deus. Deus, ele, em geral, Sim. seria assim: se a pessoa não crê, ela não ora para buscar isso. Agora, Ela não. tem casos, né, que aconteceu com pessoas que eram contrárias. Há um E outro nem caso, pediram. E nem é, pediram, né, professor? nem pediram. Há outro caso aí famoso também, do pastor Gesiel Gomes. Ele foi pregar numa batista uma vez, lá em São Paulo. Aí ele pregou, parece que eram 3 dias. Um dia ele falou sobre o Pai, no outro dia ele falou sobre o Filho, no outro dia ele falou sobre o Espírito Santo. E nesse dia que ele falou do Espírito Santo, tinha uma senhora na igreja que se levantou, batista também, no meio da reunião, e falou assim: eu não acredito nisso aí que o senhor está falando, isso aí é heresia. Aí eu falei: então, para a senhora experimentar isso aí, receba o poder do Espírito Santo. Quando ele falou isso, a mulher começou a falar em línguas. Ou seja, uma experiência específica, particular, né? Então, pode Entendi. acontecer com pessoas que não acreditam, mas, via de regra, é aquela pessoa que está buscando. Isso era até incentivado nas igrejas pentecostais. O Isaías deve Uhum. lembrar disso, a irmã também. Você se convertia, o pessoal já incentivava você a buscar. E ficava falando assim: você já é batizado? Você já fala em língua? Às vezes tinha que ficar lá, né? Era uma É coisa que a verdade. gente desejava muito quando era jovem, né? Era ser batizado com o É, Espírito Santo. Hoje em dia não tem mais isso.
Não vou dizer que não tem. Eu tive essa experiência, marcou minha vida, foi assim, num culto com 7 pessoas, 4 eram batizados, 3 não, e o dirigente lá, muito grosso, ignorante, mas ele falou que estava vendo pedras preciosas e seria para 3 pedras preciosas. Quem é que não é? Aí 3 não eram, então vocês vão ser. E aconteceu comigo, e eu muito cético, e é maravilhoso. Experiências únicas na vida de quem viveu, né? Sim, É exato. maravilhoso. Acabou isso, né, professor? Acabou não. Acabou Tem onde a gente... Não, isso. não vamos falhar dessa forma. Isso acontece até hoje. Exato. Muito no Brasil, no Rio de Janeiro, não Sim, aonde nós temos estado, né? Podemos dizer assim. exato. Mas amém, gente. Eu gostaria de agradecer aos irmãos. Você tem mais alguma pergunta? A participação do Éder, do Vani, do Arnaldo, do Marcelo, do Anderson, de todos aí, né? Eu gostaria de agradecer ao senhor, em especial ao professor Hilton, que hoje nós saímos da questão do divino e do humano e entramos no Espírito Santo. É um assunto bastante interessante, né? Esse Verdade. Espírito Santo é algo que habita hoje no meio da igreja, essa igreja mística, né? E É. que os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, não tinham o Espírito Santo, né? Não tinham o Espírito Santo. Quer dizer, é algo que choca muita gente, né? O Espírito Santo se apossava deles, né? Isso. Apossava, né? E Não era. depois voltava. Exato. Não tinha essa difusão que nós temos hoje. Não era residente neles, né? Não era residente neles. E hoje nós somos cercados por grande nuvem de testemunha, né, professor? Exato. Eles estão observando a gente hoje, como diz lá em Hebreus. A grande nuvem de testemunha são essas pessoas. Muita gente fala que grande nuvem de testemunha é onde você mora, o teu vizinho, é no trabalho. Mas não, a grande nuvem de testemunha, ali em Hebreus 11, são essas pessoas. Não é, professor? Fala um pouco sobre isso para a gente, logo que o professor concluir, a respeito dessa grande nuvem de testemunha, que muita gente E- diz que é o vizinho, que é o patrão, que ex- o professor vai falar, e logo após eu gostaria que o Vani orasse terminando a nossa reunião. Por favor, professor. Exato, Isaías. A questão muito simples, é porque, como a Bíblia é dividida hoje em capítulos e versículos, a pessoa começa a ler Hebreus 12, ela fala, então nós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa grande nuvem de testemunhas? É o pessoal do capítulo 11, o que é chamado dos heróis da fé, né? Então, ali é a continuação da história. Tem os heróis da fé, eles, sem nós, não são aperfeiçoados. O capítulo 11 termina assim. Ele fala, então nós que estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, que são o quê? As pessoas que viveram pela fé, que avançaram. Nós também devemos avançar, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. As testemunhas que nós temos aí da fé não são as pessoas que vivem ao nosso redor, né? Elas também podem ser pessoas de fé. Mas a nuvem de testemunhas ali, que ele cita, é o pessoal do capítulo 11. Amém. Louvado seja Deus. Eu ia entrar aqui, dizer que naquela nuvem ali tá dentro daquela nuvem ali, daquele povo do 11, tá Enoque. Enoque não, tá Enoque, tá Elias. Eu ia entrar aqui, mas não vou entrar não, que vai, Exato. né? Sim. Enoque e Elias estão naquele meio ali, mas tudo Ah, bem, isso é para o futuro. sim. Por favor, Vani, vamos orar? Pois é, vamos sim, cara. Vamos sim. Poxa, que bênção, maravilha essa noite. Como a gente foi edificado, as dúvidas que foram tiradas, isso é tudo para crescimento. O irmão Vani, Sim, pode desculpe, falar. desculpe interromper, irmãos, é porque surgiu uma pergunta aqui no grupo do Arnaldo. Uhum. Quando será o estudo lá no Bom Pastor? É sábado agora. Sábado agora, Arnaldo. Leva aquele pastor amado lá. O Vani não vem, que o Vani é figura difícil, Vani. Vem lá de São Gonçalo, é figura difícil. Desculpa, Vani, é porque ele perguntou ali Mas só para não.
Vai que Leva eu aquele seja. pastor. Pois aí. Vai que eu Oi. seja arrebatado e chegue até aí, hein? Exato, É, Hã? eu quero exato. ver você ter coragem de fazer aí, É verdade. pra É gente verdade. ir, pra gente ir aí. Não, eu tô preparando um povo legal aqui para vocês virem aqui, se Deus quiser. Vai ser benção. Mas tem que ter uma roda de samba. Senão o Ah, é? Hilton não gosta. Senão o Hilton É não mesmo, gosta. né? Meus irmãos, muito bom. Eu sempre compartilho os vídeos, o pessoal, para a gente ir introduzindo devagar, porque é uma dificuldade muito grande, a gente sabe disso. É como Sim. esse texto aí, né? Você apresentar o evangelho dessa maneira é você apanhar como Jesus apanhou. Porque muitas das vezes é muito humanidade, né? É o que eu falei aí, como eu falei cedo aí, estava conversando com vocês aí, né? As pessoas dizem que você tá sem sensibilidade espiritual, né? Mas tem sido bênção. Algumas pessoas têm me procurado também. Eu tenho passado o link aí para o pessoal entrar. Não sei, acho que não entrou ninguém, senão você tinha falado aí, Isaías. Mas É, se Deus quiser, eu tenho é certeza difícil que mesmo. algumas pessoas vão entrar aí e vai edificar bastante a nossa vida aí. Se o Amém? Vamos orar? Se o Espírito Santo não tocar, Varão, eu É convido verdade. 530 pessoas. Eu convido 530. A pessoa fala assim, Varão, que maravilha aquele estudo, Varão. Eu vou entrar, Varão. Eu olho assim, eu falo, vai nada. Se o Espírito Santo não entrar, Varão. É Agora, verdade. se fosse revelamento, se o Hilton fosse revelador aqui, de Exato. CPF, Isaías, mas a gente precisa aguçar também, né? é, Você está entendendo? Domingo agora, eles me chamaram para mim estar ministrando numa célula, entendeu? Então, com muito cuidado, a gente pede o Espírito Santo para nos dar direção, sabedoria para é, ministrar, né? E aí a gente vai aguçando o povo, né? é. Entendeu? Oremos. Eu estou para ministrar lá sobre Filemão, meu irmão. Olha só que coisa linda. É. Hã? É, Bem, benção. Entendeu? Vamos orar? Vamos. Vamos sim. Aleluia, Amantíssimo Jesus. Deus e Pai, Muito obrigado, Senhor, nós Jesus. glorificamos o Teu nome, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, Ó, de Jesus. conhecer um pouquinho mais do Senhor. Conhecer a Tua mente, o Seu propósito, aquilo que o Senhor quer para a gente É, há Jesus. 2000 anos depois. É, Senhor, e Jesus. como nós temos sido impactados, Pai, pela Tua palavra, É, pelo aquilo que Jesus. o Senhor quis ministrar no coração da humanidade. É, Senhor, Jesus. continue abençoando a vida do professor Wilton, Deus, É, dando sabedoria Jesus. ao Teu filho. Pai, nós glorificamos o Senhor pela vida dele, Pai. É, E nós te Jesus. agradecemos por essa noite, no nome santo de Jesus. glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Gente, agora vamos para a cantina tomar aquela Coca-Cola com empadão da irmã Cissa. Ah, Amém. é? Deus abençoe a todos. Arnaldo, te Amém. espero lá, hein? Convida o povo aí, Arnaldo. Leva a tua esposa. Leva a tua esposa, Arnaldo.